amigo convidado, dançando. Agora acabei de adquirir 30 anos. Ele falou que só as pessoas acima de 30 chamam ele de Thiago, então a partir de agora, né, de hoje, já vou me sentir mais íntima do nosso amigo aqui, que veio nos dar o prazer de vir falar com vocês. Um assunto assim, no princípio, né, eu vou pedir para ele, comentei aqui na sala dos professores com a Ivani, e nós estávamos procurando um escritor para vir dar uma palestra para vocês, para falar sobre esse assunto. Aí, de repente, descobrimos a professora de vocês, acho que das duas oitavas? Da oitava A, então a oitava B que ele começa, a professora Francier, trabalha conosco desde o ano passado, professora de Biologia e Ciências, e ela falou da ideia. Então, para a gente é imenso prazer, né? Termos assim um filho de uma professora aqui com a gente. E hoje vou dar início ao projeto Professor de Leitor, Aluno Escritor. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas hoje é um projeto, nós vamos trabalhando com todos os professores, com a professora de História, professora Macaria, professora de Artes, professora de Ciências, ou seja, todos mesmo. E a gente vai estar assistindo filmes Escritores da Liberdade, depois estar lendo um livro, Diário de Evidente, e vai estar desenvolvendo esse trabalho, vai estar fechando assim, trabalho com teatro, enfim. Mas hoje o prazer assim, imenso de tê-lo para falar um pouquinho para vocês da leitura e da escrita, porque ele iniciou pelo pouco que eu conheci já, né, a escrever, né, de 11 anos. Ele falou que é o que dizer. Quem diz? Então, eu gostaria assim, que vocês prestassem atenção e depois nós vamos ter um momento de perguntas, né, de interação, de interagir com ele. Sejam bem-vindos também. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, professora Maria. Acho que está Bom dia, gente. Eu sou o Danção. Eu estou no sexto ano de medicina, lá na USP. E, assim, lá em São Paulo eu sempre fui muito envolvido com negócio de protesto, manifestação. E geralmente me chamam para falar disso, né? Me chamam para falar, quais foram as mudanças do mundo do trabalho, como é que é tal carreira, como é que está a política de saúde, essas coisas. E aí quando fizeram esse convite de falar sobre o que é escrever, o que é ler, eu achei que foi algo muito novo para mim, muito desafiador. Assim. Então, assim, eu preparei tudo. Hoje é o primeiro dia que eu estou falando sobre isso, com um grupo grande de pessoas. Foi um desafio, assim, acho que a primeira coisa que eu enfrentei foi o medo, né? O medo de não conseguir fazer, o medo de tentar inovar e errar. Mas eu acho que, assim como eu aprendi nas manifestações, assim como eu aprendi na vida de importância, é errando mesmo. A gente vai arriscar o novo, porque o novo ninguém conhece. Nem a gente mesmo não se conhece em frente ao novo. Então tem que arriscar, eu vim com medo de errar, mas eu vim e eu acho que eu consegui pensar algumas coisas legais assim para vocês, que a gente pode ir aprendendo junto. Assim. E aí eu comecei falando disso com todas as turmas, eu pensei em não começar falando disso com vocês, mas assim, ainda preciso das minhas bengalas, né? Que é um conceito que eu acho que a gente precisa ter antes de eu começar a falar sobre o que é escrever, o que é essas coisas. Que pra mim é o conceito do que é trabalho humano. E pra mim, trabalho humano é um processo constante.
e que ele se diferencia do trabalho de qualquer outro animal. Exemplo da abelha. A abelha consegue fazer um trabalho extremamente complexo, que é fazer uma colmeia. Eu não consigo fazer uma colmeia. Ninguém consegue fazer uma colmeia. E mesmo assim, o trabalho humano é muito mais complexo do que o da abelha. Por quê? A abelha ela faz por impulso, por instinto. E sempre reproduz isso. Se você matar uma abelha, matar toda uma comunidade de abelha, botar uma comunidade de nova, ela vai reproduzir a mesma coisa. O ser humano é diferente. O trabalho humano é um trabalho de tem consciência humana envolvida. E como é que é isso? Então, nos primórdios, o ser humano tinha lá suas fomes, né? Suas necessidades de vida. Como a fome, por exemplo. Ele via lá uma maçã, olhava o ambiente e imaginava, bom, já devia ter aprendido que ele precisa comer para passar fome, porque ele mamava no seio da sua mãe. Então, ele imagina então, que ele comendo aquela maçã, provavelmente ele devia ter visto o animal comendo aquela maçã, aquela fome ia passar. Aí ele planeja, bom, a maçã está ali, como eu vou fazer o ato de pegar e comer essa maçã? Por último, vai comer e avaliar, vai comer ou não, né? E se não conseguir, vai pensar uma nova forma, e se conseguir, vai avaliar se está satisfeito ou não, etc. E quando ele descobrir um novo método, ele vai aprendendo a viver a partir disso. Né? Porque isso passa o cotidiano dele. Então o cérebro passa a funcionar a partir disso. E aí, se começa a ficar muito difícil, ele pode, por exemplo, aprender a usar um graveto. Né? E se para ele for muito difícil começar a usar o graveto, para a geração seguinte vai ser fácil, porque ele vai ensinar. Assim como para a geração dos nossos pais, é extremamente difícil utilizar a internet, e celular, e as novas tecnologias, para a gente foi super fácil. Mas certamente a gente vai ensinar isso para os nossos filhos, para a geração posterior. E quando vier uma tecnologia nova, a gente vai ter dificuldade. Enfim, a gente está num processo de acúmulo tecnológico ao longo das gerações. E a nossa forma de pensar vai se modificando a partir disso. Né? Porque cada vez que a gente modifica a natureza, a gente se modifica ao mesmo tempo. Então, se a gente imaginava a gente fazer uma coisa, a gente passa a pensar de outras formas. E é a mesma coisa com a linguagem. Então, se a gente não conseguia se comunicar com as pessoas, porque a gente mostrava uma pedra e como é que eu vou falar que tem que tacar a pedra no mamute para matar ele? Não sei. Não sei, né? A gente ainda fala assim, mas principalmente no punk rock, que às vezes eu escuto, às vezes você só escuta mas assim é legal. Mas você não consegue transmitir como matar um mamute fazendo. Então a gente foi desenvolvendo formas de linguagem. Essas formas de linguagem foram passando. De geração em geração. Bom, a gente chega nesse momento, né? A gente tem uma linguagem extremamente desenvolvida, a gente começa a pensar por símbolos, né? A gente mostra um símbolo, imediatamente você já tem uma ideia de toda a sua vida, inclusive já tem sentimentos sobre aquele símbolo. Põe a bandeira do Brasil aqui, cada um vai ter seu sentimento específico, mas ele tem uma série de coisas que ela já simboliza. Né? Se escreveu Ordem e Progresso, alguns têm experiências únicas com essas palavras, né? Com essa bandeira. Como por exemplo o povo do Haiti, né? que está sendo massacrado pelo exército brasileiro há anos. Mas enfim, né? Talvez quando a gente veja a bandeira do Brasil, a gente tenha sentimentos bons. Bom, então aí já tem duas coisas. Que a linguagem transmite ideias. E essas ideias afetam quem fala, porque conforme você fala, você aprende a viver, e afeta quem escuta, porque você também aprende pelo exemplo. E a gente entra em choque, esses conceitos, essas ideias, esses vários que você encher na cabeça, vai entrando em choque. O que a gente faz, por exemplo, na escola? A gente tem determinados conhecimentos, os professores vão passando conhecimentos novos, vai entrando em choque que a gente aprendeu, e desse choque sai uma síntese, sai um novo eu. Né? Então cada um está se modificando todo dia. Inclusive eu saí dessa palestra diferente do que quando eu entrei. E vocês também, talvez só um pouquinho, mesmo, mas sim, diferente vai sair. Pode ser só com fome, né? Essa é a diferença. Mas eu espero que você tenha, eu mais acredito que vão ser outras diferenças também.
E aí pensar, então, esses são os processos de linguagem, mas a gente está inserido em qual mundo? Qual é o mundo que a gente chegou com essa forma de se comunicar? E aí, o mundo que a gente chegou é um mundo complexo. Acho que a primeira questão desse mundo complexo é que é um mundo que vem cada vez mais trazendo a ideia do vazio. O que é esse vazio? Acho que a primeira questão é o vazio do conteúdo. É o ódio ao vazio. Então, existe um movimento cada vez maior de que tudo que não tem sentido, tudo que não tem como explicar, não tem classificação, isso é que eu quero ser. Que é o filme, que são os filmes americanos. Acho que o terceiro ou segundo colegial, não sei qual, falou assim, quando eu falei dos filmes americanos, falou assim, Transformers. E aí, eu tinha dado o seguinte exemplo. O herói americano, o herói do cinema americano, é aquele que não sabia de nada, bobão lá, estava lá de boa, nunca lutou muita coisa na vida, aí de repente cai um raio nele, e ele é o cara mais poderoso do universo e ele muda o mundo. O que vem trazendo com isso? Estou colocando que muda o mundo aquele que se acomoda e de repente vai receber um poder divino, e transformar a humanidade. Quando a gente sabe que é muito pelo contrário, que a gente precisa de cada vez mais e mais elementos, mais e mais instrumentos, mais e mais armas para lutar por aquilo que nos oprime. Então aí está o segundo elemento. O elemento da nossa sociedade extremamente opressora. Porque ela nos oprime quando ela determina o que a gente vai ver na televisão. Porque o que determina é quem vai pagar o comercial, quem paga o comercial determina o que a gente vai ver. E como a gente vê os comerciais, a gente compra mais por causa disso, então vira uma bola de neve. Então a gente acaba dialeticamente reproduzindo todo esse controle sobre a gente. Por outro lado, esse mundo opressor, ele também criou alguns instrumentos interessantes, como a internet. E pela internet eu consigo não só ver o que os comerciais pagam para que eu escute na rádio, ou ver o que os comerciais pagam para que eu veja na televisão, ou que leia nos jornais. Mas eu também consigo ver o que alguém aleatório, uma pessoa qualquer, escreveu no blog. Uma pessoa qualquer escreveu sobre a manifestação contra a China. Então, a gente vive num mundo que existe essa possibilidade, onde o conhecimento ele não precisa ser necessariamente dominado por uma grande empresa. Então a gente não precisa hoje, por exemplo, de uma grande editora para que a gente consiga escrever um livro. A gente consegue escrever um livro, supostamente consegue escrever um livro, porque ele inteiro na internet disponibilizar. É claro que, infelizmente, não todo mundo vai conseguir ver isso. Eu preciso de uma busca ativa para achar isso. Porque, querendo ou não, o que determina as maiores buscas nos sites de busca ainda é a televisão. Os sites mais visitados ainda hoje na internet são os sites que passam propaganda na televisão. Então, apesar de ter uma grande possibilidade, a gente a gente é muito dominado pelos grandes setores aí, pelos grandes agentes da sociedade. Então, a gente caracterizou mais ou menos que mundo a gente vive. A gente vive um mundo onde nos dizem que não é se instrumentalizando que a gente vai vencer, que é simplesmente pela boa vontade. Um mundo que valoriza o vazio, no sentido de... Tem um trabalho que eu vi uma vez que é legal. Eu não tenho nenhuma das turmas, mas eu vou contar com vocês. Era 3 containers. Sabe container de porto? Um container gigante. É tipo uma caixa de metal gigante. E numa tinha uma obra tipo a Mona Lisa. No segundo tinha uma obra abstrata, sem sentido. No terceiro estava vazio. As pessoas ficavam mais tempo no vazio do que no abstrato, e mais tempo no abstrato do que na Mona Lisa. Não era a Mona Lisa, mas era parecido. O que eu queria dizer com isso? Nossa sociedade, ela se impressiona pelo vazio. Ela se impressiona pela falta de conteúdo. Por 2 motivos. Porque eu consigo dar o significado que eu quiser, e eu consigo ficar procurando coisas que eu não vou achar.
gente se impressiona com isso. Eu acho que é uma característica da nossa geração. A gente se impressiona com esse vazio. Só que quando também se impressiona com o vazio, a gente reproduz também na nossa vida. Então a gente reproduz, a gente esvazia de significado das coisas. Então a gente tende a esvaziar de significado, que significa uma manifestação. Eu falei várias vezes sobre isso, né? Porque eu estou com isso na cabeça. Mas ressignifica o significado. E isso permite que, por exemplo, a mídia também consiga ressignificar tudo pra gente. Então é possível numa guerra você botar uma. E aí eu dei esse exemplo, vou usar de novo. Uma guerra entre Israel e Palestina, onde Israel faz bomba e as crianças de Israel escrevem mensagens nas bombas. E aí, apesar da guerra, dos números, dos mortos, dos fatos, a imagem é que as crianças estão levando mensagens para o fim da guerra, porque com as bombas, com o poder bélico, reinará a paz. Mas enfim, essas bombas caíram no lugar, né? Então por isso que eles morreram quando elas caíram. Então, uma imagem tenta ressignificar todo o sentido de toda a história, né? A gente vê isso muito hoje. Tudo que a gente faz é ressignificado. Então se a gente defende contra a corrupção, tentam dar outro sentido para isso. Se a gente luta por direito à saúde, a mídia vai lá e dá outro sentido, fala que a gente quer que privatize todos os hospitais. Então, na nossa vida, um dos frontes que a gente luta diariamente é significar as nossas próprias ações, dar sentido para nós mesmos. Tentam a todo momento tirar isso da gente. Eu vou ler aqui um trechinho para a música do Cícero, que é um cantor novo, ele diz assim: o destino, o tempo inteiro, envergando a verdade, o tempo inteiro, na verdade, o tempo inteiro envergando que a verdade deve ser. E ele está colocando que a música fala sobre o término de namoro dele, mas eu acho que ela é precisa, nem sei se ele quis dizer isso ou não, mas a minha interpretação, nem sempre quando a gente quer dizer alguma coisa significa o que a gente quis dizer, mas mais ou menos. De qualquer forma, eu acho que está contido nesse trecho que é a nossa incapacidade de achar a verdade das coisas. E a nossa tendência, cada vez mais estimulada, de duvidar que exista a verdade, duvidar que exista um caminho, duvidar que exista uma alternativa, duvidar que somos donos de nós mesmos e temos condições de pensar, planejar e realizar o nosso trabalho humano. Ao invés disso, coloca que a gente tem que fazer justamente o contrário. Né? Seguir, para manter o emprego, seguir o patrão humano, para não ser preso, ter determinadas ações que não necessariamente estão afetando outros. Enfim, a gente vive um mundo de controle extremamente grande. A gente vai tolhindo um pouquinho da nossa independência, do nosso eu. Vai tirando o nosso tempo, nossa capacidade de ser a gente mesmo. E aí retoma a linguagem do poder criativo, né? Porque a criatividade, nosso pensar e atuar, tem a ver justamente com isso. Pegar o pouco do tempo que a gente tem para nós mesmos e dar sentido para a gente mesmo. E lutar para que a gente tenha mais desse tempo, né? Então lutar para que a gente tenha capacidade de falar por nós mesmos, tenha capacidade de dar o sentido que a gente quer dar para as nossas ações, né? Daí a linguagem, né? E aí a escrita, e daí a poesia, a pintura, daí a mensagem no WhatsApp, daí o testemunho, no Facebook, não sei. Daí criar evento, criar uma comunidade, fazer uma música, fazer um rock,
fazendo funk. É sempre tentando dar sentido, dar vazão à nossa própria vida. Bom, e pensar então, quem que quer dar sentido à vida? Quem que é a gente? Quem que está falando? A primeira questão é o eu lírico. Quem que é o eu lírico? O eu lírico pode ser eu mesmo. Eu já esqueci de novo. A gente anota na agenda assim. Diário. Coloca nossos dias assim. Hoje fiz tal coisa, diário. O eu lírico é a gente mesmo. A gente tenta fazer com isso se entender cada vez mais. Então, quando a gente lê o diário, a gente se entende cada vez mais. Quando eu leio o diário, o que eu fiz, assim, não fiz diário, mas se eu lesse o diário que eu tivesse feito há 5 anos atrás, eu ia entender melhor o que eu era e eu ia entender melhor o que eu sou. Né? Não só o diário, qualquer coisa que a gente fez, a música que a gente postou, a roupa que a gente usava, os amigos que a gente tinha, as atividades que a gente fazia. Então, o meu lírico era a gente tentando se dizer de si mesmo. E é difícil, porque a gente não se conhece tudo, não se conhece por completo, então a gente sempre uma tentativa e erra, né? Toda vez que a gente fala que a gente mesmo, a gente erra, sempre. Mas assim, cada vez mais acertando. Né? A gente vai nesse processo de se autodescobrir. A gente pode fazer um outro lírico, o lírico pode ser qualquer coisa, o lírico pode ser essa cadeira, falando como é um círculo de aceito para pessoas. O bom é que a cadeira não tem sentimentos, né? Mas é possível um lírico metafórico, é possível a gente criar uma metáfora com o mundo, falar do mundo de uma outra forma. A gente tem essa possibilidade criativa de fazer o que a gente quiser. E aí, eu acho que para vocês vai ser até mais interessante ler esse trecho aqui. Fernando Pessoa, ele escreve assim no trecho. Ele está respondendo aos críticos. Fernando Pessoa, vocês conhecem? Ele tinha vários pseudônimos, né? Alberto Caeiro, Ricardo Reis. E os críticos falavam muito mal desses pseudônimos, questionavam se era ali mesmo esquerdia, porque eles eram muito diferentes entre si. Bom, e aí Fernando Pessoa escreve o seguinte: dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica e dramática. Como todas as classificações bem pensadas, é esta útil e clara. Como todas as classificações, é falsa. Os gêneros não se separam com tanta facilidade íntima. E, se analisarmos bem aquilo de que se compõe, verificaremos que da poesia lírica à dramática há uma graduação contínua. Com efeito, indo às mesmas origens da poesia dramática. Aí ele continua e fala assim: parece escusado explicar uma coisa em si tão simples e intuitivamente compreensível. Sucede, porém, a estupidez humana é grande e a bondade humana não é notável. Está meio bravo aqui. Esses críticos. Mas colocando que o processo de construir a nossa narrativa, ele é dialético. Porque a gente carece de instrumentos. Porque não é igual o filme americano que a gente vai virar a luz do gênio poeta e de repente não vai ser assim. A gente carece de instrumentos. Quando a gente aprende nas aulas, aprende com as professoras, os instrumentos da leitura, da literatura, da escrita, a gente está pegando em armas. Mas ao mesmo tempo, quando dizem que a gente está errado, a gente fica puto. Só que às vezes a gente ensina também. Então é no processo de reconhecer o erro e ensinar o que acha que está certo, é que tanto a gente, aluno, vai aprendendo, quanto os professores vão também reaprendendo, e modificando seu conhecimento e aperfeiçoando. Então, necessariamente, todo erro e todo acerto, mas independente de ser o nosso acerto, toda ação humana constrói a si e ao próximo, de uma maneira ou outra. Bom, e para quem que a gente escreve? Considerações do poema Carlos Drummond de Andrade. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convêm. A palavra não nasce amarrada, ela salva, se beija, se dissolve
O céu livre por vezes em desenho são puras, largas, autênticas, indevassáveis. Como fugir ao mínimo objeto, recusar-se ao grande? Os temas passam, eu sei que passarão, mas tu resistes. E cresces como fogo, como casa, como carvalho, como orvalho entre os dedos, na grama que repousa. Já agora te sigo a toda parte, te desejo, te perco, estou completo. Me destino, me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme, tão fiel. Tal uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. Começando do final. O povo atravessa como uma lâmina meu poema. Independente do que eu não falo para o abstrato, eu falo para alguém real. Eu falo para algo real, mesmo que seja para mim. Quando eu falo para mim, eu existo. Quanto escritor e quanto leitor. Eu falo para vocês a mesma coisa. Né? E quando vocês falarem comigo, a mesma coisa. Então, o sentido só se dá quando ele se realiza. Né? E ele se realiza no outro. E esse outro altera o sentido, modifica o sentido, determina, junto comigo, o sentido. Junto com todo mundo o sentido. Junto com o nosso tempo histórico. Esse poema significa uma coisa hoje, significa uma coisa quando ele foi produzido, outra coisa. E a gente não segura isso. Assim como a palavra você não fazia sentido nenhum há 500 anos atrás, vossa mercê fica bem esquisito hoje em dia. É porque nada tem seu sentido puro. Tudo só existe na sua relação dialética com os outros. Então, para quem eu escrevo, determina como e o que eu vou escrever, dependendo do que eu quiser passar. Então, para que eu escrevo? Então, um outro trecho aqui. Procura da poesia, Carlos Drummond de Andrade, um trecho também. Não faça verso sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faça poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão inofensivo e efusão livre. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Penetra surdamente no reino das palavras. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que ideias, trouxeste a chave? Esse é o segundo poema que eu leio do Drummond, e essa é a segunda contradição que eu coloco também. A primeira contradição é que ele fala que não vai rimar. Ele fala que vai rimar o quê? Deixa eu ver. Sono com outono, e rima. Né? Ele disse que não vai rimar e rima, no mesmo verso. A segunda contradição é que ele diz para não falar de acontecimentos da vida, do corpo. E o que Carlos Drummond de Andrade faz durante toda a sua vida é falar de acontecimentos da vida e do corpo. Então, essa contradição que a gente vai vivendo cotidianamente. O que a gente vai falar, o que a gente quer falar, o que a gente precisa falar, o que a gente tem espaço, o que a gente tem condição, o que a gente tem habilidade ou não. E essa contradição nos afeta diariamente. Diariamente a gente vai ser colocado contra a parede, por nós mesmos e por outros. E a contradição se dá quando você tenta fazer uma coisa legal e é barrado. Não consegue. E se dá também quando você consegue. Porque a cada momento você tem que se questionar o objetivo, o como, o porquê. Isso cansa, às vezes a gente só quer a beleza. Às vezes a gente só quer uma palavra bonita que nos reconforte. Então a contradição também está aí. Né? Até que ponto eu consigo continuar lutando, até que ponto eu quero só me distrair. E não há nenhum problema nessa contradição. Porque a gente é feito de tudo. Né? A gente é tudo. A gente é a distração, a gente é a luta, a gente é o cansaço. Né? Então, eu acho animal que o Carlos Drummond coloque essa contradição e entre nessa contradição e não tenha problema com isso, porque eu acho que a gente faz isso também. A gente é contraditório a todo momento e vai vivendo assim. E como? O como é uma coisa que a gente vai aprendendo na vida. Porque os
instrumentos das aulas, os instrumentos da vida, mas o como é fundamental, porque às vezes a gente tem a oportunidade de estar falando para várias pessoas. Eu estou falando até que num tom baixo, assim, não estou precisando gritar nem nada. Isso acontece sempre. Às vezes, o barulho da televisão, o barulho da música, o barulho dos jornais, o barulho do patrão, o barulho de quem determina a nossa vida, não nos deixa falar. O Facebook cortou de 10% para 0,1% o número de pessoas que seguem a sua página, que veem a sua publicação. Ou foram 100 vezes, foi tirada a minha voz. Eu tenho uma página no Facebook, por exemplo, foi tirado em 100 vezes a minha capacidade de conversar com o outro. De pessoas que aceitaram conversar comigo. Eu preciso pagar agora para ter o mesmo acesso. Então, o mundo também nos ataca, tenta nos silenciar. E é sendo criativo, entendendo como que a gente vai conseguir lutar contra isso. Acho que a primeira coisa é saber como que eu posso falar para que as pessoas me entendam. Como que eu posso falar para que a mensagem que eu quis dar seja entendida tal como ela foi pensada. Que eu não fale uma coisa e vem alguém fale A e alguém coloque que eu falei B. E como as pessoas podem acessar isso. E daí que somos todos artistas nesse mundo. E se a gente está tentando existir, está tentando determinar a nossa própria vida, a gente precisa ter uma voz que seja superior àqueles que tentam nos calar. Não necessariamente falando alto na sala. Né? A gente, para disputar com a campanha publicitária daqui, ou outras coisas que tentam ter uma voz, que tentam dizer para a gente o que a gente é, antes da gente pensar o que a gente é, a gente precisa ser muito criativo. Se a gente quiser fazer uma mensagem no Facebook para os nossos amigos, a gente vai ter que pensar como escreve, pensar quando postar, pensar se vai colocar uma imagem ou não, pensar se vai marcar ou não as pessoas. Ou seja, não só cotidianamente somos escritores e poetas, mas cotidianamente somos publicitários, e somos designers, e somos qualquer outra coisa. Somos sonoplastas, porque a gente põe uma musiquinha e faz um vídeo, né, para o YouTube. Então, somos a todo momento multiartistas, necessariamente, porque a gente busca viver. Então, e isso é que eu vim colocar um pouco para vocês. É claro que algumas pessoas vão querer não só ser multiartistas da sua vida e determinar a sua vida, mas vão querer ser grandes escritores ou falar para mais pessoas. E aí vai ter mais trabalho. Né? Mas isso é interessante, é bem bonito. Para isso, vai buscar inovar, criar novas tecnologias de linguagem. Eu acho que isso simboliza os novos autores. Criar novas tecnologias de linguagem. Mas para todo mundo, inclusive para eles, a vida vai ser dura, a vida vai ser opressora. E é necessário se reinventar, ser um artista independente, construir sua própria história. E não precisa ser sozinho, né? Construir sua própria história coletivamente, com aqueles que concordam, com aqueles que lutam junto. Então, e aí queria encerrar com uma frase do Criolo. Eu fiz questão de encerrar todas as coisas que eu falei com essa frase, porque esse extrato que eu dei uma ressignificada na música, mas que eu achei que eu acho que é o que melhor representa o que eu vim falar. Que é: artista independente traz no peito a responsa, tiozão, e não vem dizer que não. O que é isso? Ninguém vai dizer que não, vão dizer que não, mas a gente não vai deixar, pelo menos é isso que eu espero. A gente vai, enquanto artista independente, ser artista da nossa própria vida, tentar mudar aí o que nos incomoda, tentar mudar o mundo, porque esse é o nosso caminho, construir nossa própria história. Muito obrigado aí pelo tempo.
alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode abrir agora. Se alguém quiser perguntar depois, no Facebook é isso aqui. Envia esse de autismo. É o único que existe, então só procurar que achem. Eu respondo, se for lá. Com certeza, muitos alunos vão sair daqui com um conhecimento assim, maior dentro de ADM. E uma coisa muito importante para a nossa vida, eu falo que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Ninguém. Então, depois que adquirirmos, é nosso. Então, parabéns para o Thiago, parabéns para vocês. Tenho duas colegas que são ótimas, que teve, a dona Margarida também já teve a oportunidade de nos ajudar,